Boa noite. Boa noite, Gabriel, tudo bom? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Confirme para mim se vocês conseguem ver minha tela. Consigo. Todo mundo? Consigo também. Sim, consigo. Não. Consigo. Quem tiver com algum problema, é só chamar, tá bom? A gente vai começar a nossa aula aqui. Nós falamos semana passada de algumas normas aplicadas à engenharia e hoje a gente vai dar continuidade falando basicamente sobre a NR23, né, que é a NR ligada à prevenção e combate a incêndios. Na aula passada a gente falou sobre a NR10, né, que trata sobre segurança em instalações e serviços sem eletricidade. Aí eu passei para vocês um pouquinho do material, do que consta na NR10 e o link para vocês acessarem a NR na íntegra, né? Também a NR15, que trata sobre atividades e operações insalubres. Também tem um link para acesso à NR. A 16, atividades e operações perigosas. A gente viu detalhadamente também todos os tipos de atividades que solicitam periculosidade, por exemplo. E a gente também tem aí o link que consta toda a norma, para vocês terem todo o acesso. E hoje a gente vai falar sobre a NR23, proteção contra incêndios. A NR23, eu trouxe para vocês aqui o link também da norma, mas a gente utiliza várias outras legislações para adequar o nosso espaço, o nosso empreendimento, enfim, ao que solicita para atender a segurança do trabalhador com relação a combate e prevenção de incêndios. Então, a NR23 ela nos dá um direcionamento, mas a gente utiliza também o que traz a legislação do Corpo de Bombeiros, tanto do estado da Bahia quanto a nacional, né? Mas como a gente tem que a do estado ela é um pouco mais restritiva, ou seja, ela tem um pouquinho mais de rigor na legislação, então a gente segue basicamente a do Corpo de Bombeiros do estado da Bahia. Eu vou trazer para vocês também, a gente vai ver, conhecer um pouquinho do que tem dentro dessa legislação. Bom, para começar, a gente vai entender um pouquinho como é que acontece o fogo, de onde é que vem o fogo e como é que acontece uma explosão, por exemplo. O fogo, ele acontece com a integração de 3 participantes. A gente precisa do combustível, do comburente e do calor, que seria a nossa fonte de ignição. A gente chama esses 3 fatores aí de triângulo do fogo. O que acontece? Vamos tomar como exemplo uma prática constante do nosso dia a dia. Para você acender a boca de um fogão, por exemplo, o que você precisa? Você vai ter o comburente, que é o oxigênio. Então, o nosso comburente natural, ele é o oxigênio, que ele está em todos os lugares. E a gente tem o calor, que é a nossa fonte de ignição, que seria o fósforo ou o isqueiro, enfim, que ele dá o pontapé para o fogo acontecer. Então, só existe fogo se a gente tiver a junção desses 3 componentes agindo de forma sequenciada, para daí a gente conseguir ter o calor ou ter uma explosão, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Na sequência, a gente vai ver que se a gente tirar algum desses fatores, a gente não tem mais o fogo, a gente não tem mais o incêndio. Então, é dessa forma que é feito todo o planejamento para você cortar um incêndio, para você evitar que ele se propague de forma mais intensa, tá? Bom, a substância inflamável, como a gente falou, o nosso combustível, pode ser sólido, líquido ou gasoso, gasolina, álcool, o próprio gás de cozinha que a gente comentou, madeira, papel. Esse seria o nosso combustível, que é onde o comburente, como a gente falou, é o nosso oxigênio,
oxigênio é o componente natural, e vai atingir a temperatura de ignição através do que a gente chamou aqui no nosso triângulo de calor, né, que é a nossa fonte de ignição, é a energia que provoca esse fogo. Né? A temperatura eleva o material até ele se incendiar. Então, a gente pode ter aí elevação de temperatura, a gente pode ter eletricidade como fonte de ignição. Então, juntando esses 3 fatores, a gente consegue o fogo. Bom, voltando para a NR23, o que a gente vê dentro da norma? Todas as empresas elas têm que possuir proteção contra incêndio, saídas de emergência em caso de incêndio, para o pessoal que está trabalhando, né, no momento que está trabalhando. Então, o dimensionamento ele é feito para a capacidade máxima de pessoas. Então, quando você tem um número máximo de pessoas trabalhando, você faz o dimensionamento no seu plano de combate a incêndio. Equipamentos suficientes para combater o fogo em seu início. Então, a gente pode contar aí com extintor, com mangueira, com hidrante, pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Então, pessoal treinado para usar esse equipamento. Tem que ser feito um treinamento, tem que ser feito alguns testes, mesmo sem avisar o pessoal, fazer um tipo de teste como se estivesse acontecendo um incêndio de verdade, para direcioná-los, para eles poderem entender como é que é o funcionamento em casos de incêndio, quando ocorre de fato. Bom, primeira coisa que a gente tem na norma, saídas, como elas devem ser. Né, os locais de trabalho, elas têm que ter saídas com número suficiente para que todas as pessoas que estão no local possam abandonar esse espaço com rapidez e segurança em caso de emergência. Então, por definição da norma, a gente tem que a largura mínima da abertura de saída tem que ser de 1,20 m. E o sentido de abertura da porta não pode ser para dentro, tem que ser para fora. Né? É bastante compreensível, porque se a gente tem um fogo próximo à porta, por exemplo, até você conseguir puxar ela para dentro para todo mundo passar, dificulta a saída. Né? Pode gerar muita gente ali querendo sair na hora do desespero, né? Que as pessoas elas tendem a se desesperar. Então, o que a norma recomenda é que a gente instale a porta no sentido que ela consiga abrir sempre para fora e nunca para dentro. Né? Empurrou, ela abre para fora para dar essa vazão para as pessoas conseguirem sair tranquilamente. Onde não for possível o acesso imediato à saída, tem que ter circulação e corredor de acesso fácil, também com largura de 1,20 m. Então, se imediatamente naquele espaço não tem uma porta de saída de emergência, então a gente tem que ter um acesso, né, um corredor com essa saída para que essas pessoas saiam tranquilamente. Então, também com uma largura de 20 m, com placa, com sinal luminoso, indicando a direção de saída. A gente tem aqui alguns exemplos, né, indicando escada, por exemplo. Tudo que for direcionado à saída de emergência, ela tem que estar devidamente sinalizada. Os dispositivos que não são ligados à energia, alguns são, tá? Alguns dispositivos de sinal luminoso, eles têm ligação elétrica. Então, às vezes, a gente ocorre que a eletricidade do espaço tem que ser cortada, Então, tem alguns que são a pilha, para que o funcionamento seja contínuo, mesmo em corte de energia. E sinais luminosos mesmo, apenas por reflexo, né? Tem aqueles dispositivos que a gente consegue visualizar no escuro, por exemplo, ou com uma iluminação especial. Ô, Bruno, tá travando um pouquinho a voz. Tá travando? Uhum. Tá horrível, tá entrando. Aí pedi pra adicionar o Luan também no Teams. Ah, certo. Gilson e Luana. Pronto, é porque eu acho que eu tô com outra reunião aberta aqui. E aí talvez seja por isso. Pronto. Melhorou, gente? Pronto. O áudio? Tá melhor. Beleza. Vamos lá, então. As saídas, elas têm que ser dispostas da forma em que, entre elas e o local de trabalho, a pessoa ela não tem que percorrer
mais que 15 metros, no caso de um risco grande de incêndio, e 30 metros em riscos menores, né? Risco médio ou pequeno. Então, a norma também, ela sugere essa distância mínima para saída da pessoa do local de trabalho até o local de segurança, no caso, fora desse espaço de trabalho. As distâncias, elas podem ser modificadas também, caso a autoridade competente exija, né? Então, se for uma norma mais restritiva, que indique que precise ter mais saídas, ou um número maior de extintores, enfim. Se a norma pertinente, ela exigir, né, se for mais exigente, tem que ter essa adequação, tá bom? Bom, tratando-se de saídas ainda, a gente tem que as vias de circulação não podem comportar escadas nem degraus. Então, esse acesso até a parte de fora do espaço, não pode ter nem degrau e nem escadas. Então, e as passagens também, elas têm que ser bem iluminadas. No caso das escadas de emergência, é quando tratando-se de espaços já fora do local de trabalho. Pisos, níveis diferentes, tem que ter rampa, e essas rampas têm que ter aviso também. E escada em espiral, de mãos ou externas de madeira, não serão consideradas parte de uma saída. Escada de madeira, por si só, a gente já entende por que não é permitido, né? Porque a madeira, ela seria um combustível para o fogo, então não é permitido. E escada em espiral, devido à dificuldade de acesso, a gente também entende que não é permitido dentro da nossa legislação. As portas, elas devem ser de batente, né? Batente é todo esse contorno que a gente tem na lateral da porta, essas portas de batente, ou portas corrediças horizontais, como essa aqui, do lado direito da nossa tela, porque elas permitem um acesso mais fácil, né, para locais fora de onde está ocorrendo esse incêndio. As portas verticais, ou seja, que são para cima, as de enrolar e as giratórias não são permitidas em comunicações internas. Então, dentro do espaço de trabalho, não é permitido esse tipo de porta, porque ela dificulta o acesso à parte de fora. Todas as portas de batente, tanto as de comunicação interna, têm que abrir no sentido da saída. Como a gente falou, não pode abrir para dentro, ela tem que abrir sempre para fora. Empurrou, abriu. Situa-se de tal modo que, ao abrirem, não impeçam as vias de passagem. Então, tem que ter essa facilidade na hora de abrir, né? Tem um sinistro, então a gente empurra e sai do espaço. As portas que conduzem às escadas, elas têm que ser dispostas a não diminuírem a largura da escada, né? Tem que ser, no projeto, ela tem que ser feita mensurando isso daí. As portas de saída também tem que estar em locais visíveis e fica terminantemente proibido qualquer obstáculo. Nunca a gente vai poder colocar uma cadeira perto da porta de saída de incêndio, uma escada, enfim, nenhum objeto que a gente, em caso de urgência, a gente tem essa via impossibilitada ali de se acessar. Ô, Bruna. Oi. Deixa eu te falar, para a NR23 existe algum programa específico? Programa? Como assim? Tipo assim, NR9, aí tem NR6, que aí vem PPRA, CIPA, cada um tem um específico, sabe? Para 23 não tem não, né? É mais norma mesmo. Não, a NR23 ela vai dispor dessas questões, né, relacionadas a tamanhos de porta, saídas de emergência, tipos de extintores, quando é que a gente vai utilizar cada extintor. A NR23 também ela comenta, na verdade, sobre o plano de proteção e combate a incêndio, mas você encontra isso de forma mais específica, como eu comentei, dentro da legislação do Corpo de Bombeiros da Bahia, né, do estado da Bahia. Então, a gente vai vendo aqui na sequência, e se você tiver um pouquinho. Bom, detalhes sobre a porta, gente. Nunca essas portas, elas podem estar trancadas de nenhuma forma, tá? Porque são portas que
estão ali justamente para um momento de emergência. Então, se elas estiverem trancadas no momento que estiver acontecendo um sinistro, a gente não tem função para essa porta, né? Ela vai ficar impossibilitada de passagem, então na hora de uma emergência elas vão estar fechadas, trancadas, então não faz sentido. Então, nenhuma porta de entrada ou saída de emergência de um estabelecimento deverá ser fechada com chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. Escadas. Todas as escadas elas devem ser feitas de materiais incombustíveis e resistentes ao fogo. Como a gente falou sobre escadas de madeira, por exemplo, elas estão terminantemente proibidas, né, porque a madeira ela acaba que é um combustível para o fogo. Ascensores. O que são ascensores? Os postos, tanto postos de elevador como de monta-cargas, né? Não sei se vocês já viram em hotéis, em filmes, enfim, que a gente coloca, o pessoal coloca a roupa, por exemplo, num elevadorzinho e ela desce até o espaço da lavanderia. A gente chama isso aí de monta-carga. Então, nem os postos de elevador, nem os monta-cargas, nas construções de mais de 2 pavimentos, devem ser inteiramente de material resistente ao fogo. Então, tanto um quanto o outro tem que ter um material resistente aí. Principalmente porque no caso de elevador, se a gente tiver um material que não seja resistente ao fogo e tiver pessoas, por exemplo, dentro do elevador nesse momento, ou acessando esse elevador no momento de sair do espaço que esteja ocorrendo um sinistro, a gente tem um risco maior. Então, elas têm que ser inteiramente de material resistente ao fogo. Aí é um metal, um alumínio, que tenha um ponto de derretimento mais alto, né? Eles têm que ter um ponto bem mais alto de derretimento. A gente tem também dentro da nossa legislação as portas corta-fogo, né? A gente tem tanto de uma via como de duas, né? A gente tem portas que abrem em dois espaços. As caixas de escada, elas devem ser providas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente, podendo ser aberta facilmente pelos dois lados. Extremamente importante. A gente tem aqui exemplos de porta-fogo, como ela funciona. Inclusive, na nossa instituição, o Corpo de Bombeiros solicitou a instalação da porta corta-fogo, né, é uma das recomendações. A gente vai está providenciando, né, enfim, por conta da pandemia, acabou que prorrogou isso aí, porque não conseguimos empresa para fazer o trabalho, mas assim que voltarmos, a gente vai providenciar para que atenda ao que a legislação solicita. Bom, o combate ao fogo. O que deve ser feito assim que se identifica a ocorrência do sinistro? Sinistro, gente, é o incêndio, tá? Começou a pegar fogo, a gente já tem algumas medidas que se pode tomar. O que acontece de primeiro momento? Acionar o sistema de alarme. Tem alguns sistemas de alarme que eles se acionam por elevação de temperatura, né? Então não precisa do acionamento manual, mas alguns precisam, tá? Chamar imediatamente o corpo de bombeiros. Então, primeira oportunidade que a gente tiver, descobrir o sinistro, ligar para o corpo de bombeiros. No caso de Guanambi, Luana que está aí na aula, Guanambi não tem corpo de bombeiros, certo, Luana? Não tem, não. Guanambi não tem corpo de bombeiros, não. Guanambi, ela tem uma brigada de incêndio que é feita com os guardas de trânsito, que eles têm um treinamento para estar fazendo essas ocorrências, né, em sinistro. Sim. Agora, tem o projeto, né, que foi até o filho daquele coronel Braga, que estava presente no dia, que tem um projeto para vir para Guanambi, porque ia vir para Guanambi e acabou vindo primeiro para Brumado o projeto, ao invés de vir para Guanambi primeiro. Mas tem um projeto, né, que, conforme diz os políticos, vão se proceder, né, para ter o grupamento de bombeiro militar aqui em Guanambi. Está mais breve do que muito tarde, né? Agora, com essa pandemia, pode ser que atrase um pouco. Na realidade, pelo que eu tinha lido sobre, estava tudo certo para ir para Guanambi. E aí, por conta de não atender algumas exigências que foram solicitadas, e Brumado atendeu de imediato, eles foram para Brumado. Então... teve esse detalhe mesmo.
Só que às vezes, assim, às vezes a gente não fica comentando porque envolve muita política, né? Aí por isso que eu Sim, não citei, assim. Esse na detalhe você realidade, sabe, né? isso Tudo tá envolve política. em alguns sites, na verdade, né? Em alguns Alguns sites, sites, mas alguns isso aí foi sites verdade. comentaram Foi sobre. verdade. Mas Então, isso aí é porque, por exemplo, o que envolve é que, na verdade, quem não aceitou foi, por exemplo, foi o prefeito de Guanabi, que não aceitou as exigências do sim, Corpo de Bombeiro Militar. Aí ele isso, não aceitou, e aí foi em Brumado, Brumado aceitou. Então exato, foi para Brumado. Sabrumar. Mas conforme Então, Neto Braga foi em Salvador, se não me engano, foi esse ano. Esse ano, Neto Braga esteve em Salvador e com um projeto, né? Eu não sei qual foi os procedimentos que foram feitos. bom, o áudio de Luana tá cortando, vocês conseguem ouvi-la? Eu não. Bom, então vamos continuar aqui, Luana. Eu não tô te ouvindo também. Só a nível de Não, é que tá mudo mesmo. informação Mas em também, Guanabi gente. mesmo, já tem uma lei municipal. Tá dando para escutar? Sim, Já sim, tem uma lei municipal em Guanabi, uma lei que foi aprovada no ano retrasado, que são obrigatórios em eventos privados acima de 500 pessoas. Aí, para cada fração de 500 pessoas, tem uma quantidade certa de bombeiro civil. Aí, nos eventos privados, ou em eventos com grande quantidade, número de pessoas, é obrigatório ter o bombeiro civil. É tanto que antes da pessoa fazer o evento, né, ela tem que emitir o alvará na prefeitura e tem que seguir tem que as solicitar. normas contingentes do município. Então, o bombeiro civil ele já está na parte privada e na parte com grande número de pessoas. Só que aí agora o militar, né, que tem esse projeto para vir, porque o militar, querendo ou não, ele é uma estrutura muito maior. Sim, sim. Inclusive, a nível de informação também, na região mais próxima que a gente tem é em Brumado, né? E em Caeté a gente tem uma brigada dentro da INB. A INB ela tem uma brigada, né, Isso, na Caeté tem na INB. pela atividade da empresa ser uma atividade de risco, enfim, um número de trabalhadores muito grande. Então, pela norma, ela tem que ter uma brigada de incêndio dentro da empresa. E, assim, eventualmente, em Alcaeté, já ocorreu dessa brigada atender quando teve um sinistro, porque, enfim, nas proximidades ali a gente não tinha nenhuma outra tão acessível, então a brigada da ANB, ela atendeu. Mas aí tem... Alguém tá falando? Não, tá não, professora. Ainda tá pedindo para Agora tem adicionar. a ANB, ela passa por treinamento Ah, tá. sempre. Um treinamento em um Sim, centro isso, de treinamento que estava em treinamento que a ANB fez, que foi em Camaçari. na verdade, periodicamente é feita uma atualização, né? É obrigatório também, por lei, que haja essa atualização. Vamos seguindo aqui, Paula, e depois a gente vai comentando mais. Certo? Bom, chamando o corpo de bombeiros, o que mais que a gente tem que fazer? Desligar máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos quando a operação do desligamento não envolver riscos adicionais. Então, se tiver tranquilo ali, der para desligar uma máquina, não tem um risco, né, para a pessoa. Se tiver risco, a ideia é só sair do local mesmo. Atacá-lo o mais rapidamente possível pelos meios adequados. Para isso, gente, como nós comentamos, tem que ter treinamento, tá? Não é... Se você vê um incêndio, um início de incêndio, um início de um sinistro, que você consiga resolver utilizando um extintor de incêndio, por exemplo, tranquilo. Mas a ideia é que você só o faça tendo treinamento específico. Até para a gente saber que tipo de extintor usar, se pegar fogo, por exemplo, numa máquina, se pegar fogo, enfim, depende, para você saber o tipo de extintor, depende do tipo de incêndio que você está tendo, está ocorrendo, onde está ocorrendo, tá? Então, tudo isso aí faz parte de treinamento.
Bom, outra questão aqui que eu trouxe para vocês de combate a fogo. Tem que ter placa com aviso referente ao fato no caso de aparelhos elétricos que não devem ser desligados em caso de incêndio. Então, tudo tem que estar devidamente aplicado e esse aviso tem que estar próximo à chave de interrupção. Então, se essa máquina, equipamento, ela não pode ser desligada se estiver pegando fogo no espaço, né? Ou na própria máquina. Então, tem que ter uma placa lá de aviso que julgue isso. Outra questão também são requisitos especiais para a construção, né? Dependendo da situação, pode ser exigido pela autoridade da área. Alguns tipos de indústria ou atividades que tenha risco de incêndio tem que ter, por exemplo, as paredes resistentes ao fogo. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, nesse layoutzinho, tem a parede resistente ao fogo de forma específica para aguentar o impacto do fogo e não ter sua estrutura comprometida, tá? Vocês, como futuros engenheiros civis, dependendo da situação, você tem que correr lá na legislação do Corpo Militar da Bahia e para que a construção civil tem também a parte relacionada à prevenção e combate a incêndio. Então, dependendo da situação, a gente também tem que correr na norma para atender. Tem alguém com o microfone ligado aí? Por favor, desliga. E tá falhando muito, viu, professora? Tá falhando? Sim, Deixa tá eu ver cortando a ligação. melhor. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar. Com o microfone ligado, Diego Torres. Desliga o microfone, Diego. Aí. Obrigada. Melhorou, gente, o áudio? Eu pensei que era eu, mas não era eu, não. Sim, professora, melhorou. Diego, então, como a gente comentou, os exercícios de combate ao fogo ele tem que ser feito periodicamente. Que o pessoal grave o significado do sinal de alarme. Então, o som que o sinal de alarme tocar no momento de um sinistro tem que ser entendido para todo mundo que está naquele espaço que é um sinal de alerta, que tem que evadir do local, enfim, para a saída de emergência mais próxima. Dependendo do treinamento realizado. Os exercícios de alerta servem para isso, para as pessoas se direcionarem sem causar uma muvuca, né? Porque aí a gente pode ter quedas, enfim, e ser mais difícil ainda desse pessoal evadir do lugar. Que seja evitado qualquer pânico, que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados. Então, durante o treinamento, durante esse exercício, pode fulano ficar responsável por direcionar as pessoas à saída de emergência, fulano e fulano a chamar o corpo de bombeiros, fulano a ligar determinado equipamento, ou tocar o sinal de alarme, enfim. Então, durante esses treinamentos, esses exercícios, define-se a função de cada pessoa em caso de sinistro. Que sejam verificadas se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas. Então, no momento de instalação, tem que se verificar se todos os espaços estão cobertos pelo áudio, por esse barulho da sirene. Para todo mundo escutar sem problema nenhum. Os exercícios têm que ser realizados sob a direção de um grupo de pessoas capazes de prepará-los e dirigi-los. Então, a ideia é que seja alguém que tenha feito um curso prévio na área de prevenção e combate de acidentes para poder fazer esse treinamento, esse exercício com o pessoal.
Os planos de exercício de alerta também têm que ser preparados como se fosse um caso real. Então, a ideia é que as pessoas não se desesperem, né, no sentido de entrarem em pânico, mas assim, que realmente pensem ser um caso real. Então, boa parte das vezes, não se avisa que está tendo um treinamento, um exercício. É feito realmente de surpresa. Já teve situações, eu já vi situações em que se avisou. E aí as pessoas não deram tanta importância. Sei que é só um teste, que é só um exercício, então não tem nenhum risco. Então andavam tranquilamente, não tinha, não saía pelos locais que eram determinados, enfim. Então, por isso, a ideia de fazer um caso real de incêndio, né, para que pensem que de fato é. Nas fábricas que mantenham equipes de bombeiros, os exercícios têm que se realizar periodicamente, de preferência sem aviso, como a gente falou, e se aproximando o mais possível das condições reais de luta contra incêndio. E as fábricas ou estabelecimentos que não tenham equipes de bombeiros, tem que ter alguns membros do pessoal, dos colaboradores, até como guardas, vigias, enfim, especializados eficazes no correto manejo do material de luta contra o fogo e seu emprego. Então, como a gente falou, se tem uma equipe de bombeiros, eles já sabem de fato como proceder, então esse treinamento, esse exercício é feito sem aviso, né, de forma que se chegue mais próximo do real. E em caso de lugares que não tenham equipe de bombeiro, vai ter que ter um pessoal, né, dos próprios colaboradores, do próprio pessoal da operação lá diária, de chão de fábrica mesmo, juntamente com guarda e vigia, que tenham essas informações para poder proceder em caso de sinistro. Bom, para a gente saber que tipo de extintor a gente deve usar, por exemplo, a gente tem que saber que nós temos classes de fogo, né? São divididos basicamente em A, B, C e D. O K, ele veio depois para casos de incêndio em óleo de cozinha, especificamente. Tem alguns tipos de óleo, na verdade, mas o A, B, C e D são os mais comuns que vocês vão encontrar aí na literatura que vocês vão estudar. No caso do classe A, né, são sólidos inflamáveis, queimam em razão de superfície e profundidade e deixam resíduos, que é o caso de madeira, papel, tecido, borracha, plástico. Esses são sólidos inflamáveis. B são líquidos e gases inflamáveis, queimam em razão de superfície e não deixam resíduos, como por exemplo, se você colocar, a gente já fez experimentos, enfim, o álcool, se você colocar fogo ali, numa pocinha de álcool, por exemplo, vai pegar fogo e os gases são liberados, então não vai deixar nenhum tipo de resíduo. Né? Já se você queimar um papel, uma folha de papel, vai ficar cinzas, mas vai ficar o resquício ali. Então, no caso de líquidos e gases inflamáveis, a gente não tem nenhum tipo de resíduo, que é o caso de gasolina, éter, álcool, óleo, graxa. Classe de fogo C, equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Né? Ao ser desligado o circuito elétrico, o incêndio passa a ser classe A. Porque o que acontece? Se você desligar o equipamento, ele deixa de ser um equipamento elétrico energizado e passa a ser apenas uma superfície que você vai resolver, enfim, dependendo do material, você pode resolver aí com CO2, né? Normalmente se recomenda CO2, porque se você utiliza um extintor de água no equipamento eletrônico, você perdeu o seu equipamento eletrônico. Né? Então se recomenda, no caso, o uso do CO2. Mas aí a gente vai entender aqui mais na frente um pouquinho. Voltando, classe D, a gente tem metais pirofóricos, né, que queimam em altas temperaturas. Para apagar, você tem que ter pós especiais. A gente tem aí o exemplo: magnésio, titânio, lítio, zinco, potássio, antimônio, selênio, urânio, sódio. Então, são alguns materiais que a gente tem especificidade na hora de combater o incêndio com eles. Para isso, se utiliza extintores específicos, né? Pós especiais, no caso. E o K, como a gente falou, classe K, é para incêndio em óleo de cozinha. Classificação para atividade de incêndio em cozinha reconhecida pela NFPA, né, que é uma Associação de Proteção Nacional contra o Fogo.
Conhecendo as classes de fogo que a gente tem, a gente pode então definir o tipo de extintor que a gente vai utilizar. A gente tem extinção por meio de água, né, nos estabelecimentos com 50 ou mais funcionários, mais empregados, tem que ter uma reserva de água sob pressão para resolver algum tipo de sinistro. Né? A gente vê aqui, por exemplo, hidrantes. Né? Tem alguns tipos de hidrante, a mangueira, os registros, enfim, e o próprio extintor à base de água. Né? Aí a gente tem aqui, ó, extinguir os começos de fogo de classe A. Então, se a gente tem um fogo que está pegando uma madeira, em papel, em tecido, a gente pode utilizar esse tipo de extintor, enfim, de mangueira de água mesmo, de hidrante, para poder estar extinguindo esse fogo. Um detalhe que eu queria falar com vocês é que na hora de... Só um pouquinho aqui. Na hora de dimensionar, nós que somos engenheiros, na hora de dimensionar, seremos engenheiros, desculpa, reservatório de águas de um prédio, por exemplo, de uma empresa, vocês têm que ter essa parte do reservatório, uma porcentagem de água que é para o sistema de combate a incêndio. Isso aí, provavelmente vocês vão estudar em hidráulica, né, como dimensionar, vocês vão dimensionar para o número de pessoas e a reserva de incêndio. Tá? Eu trouxe aqui para vocês a ilustraçãozinha, só para vocês terem essa noção, que todo reservatório de prédio, de empresa, de indústria, tem que ter uma reserva específica para incêndio. Tá? Volta. Lembra que a gente falou do triângulo do fogo? O triângulo do fogo, ele é composto por 3 componentes, né? Comburente, combustível e a fonte de ignição. Então, se a gente tira um desses 3 componentes, a gente extingue o fogo. Né? Então, no resfriamento aqui, por exemplo, a gente tem, se jogarmos água no incêndio, estamos resfriando. Então, estamos retirando o componente calor. Estamos retirando a fonte de ignição, o que gerou esse incêndio. Se tirarmos aqui o componente oxigênio, por abafamento, a gente retirando esse componente, a gente também consegue cessar o fogo. E o isolamento, que ao separarmos o combustível, estamos isolando. No caso aqui, por exemplo, se a gente abre uma trilha no mato, né, para que o fogo não passe, a gente também está isolando onde tem o fogo do restante do nosso combustível. Então, a gente também consegue cessar o fogo. Então, a ideia do triângulo de fogo, desse rompimento, a gente faz de 3 formas. Por resfriamento, por abafamento ou por isolamento. Tá? Bom, voltando aqui, os pontos de captação de água têm que ser facilmente acessíveis e situados ou protegidos de maneira a não poderem ser danificados até durante o próprio sinistro. Né? A gente, não sei se vocês já viram, por exemplo, hidrantes, eles ficam normalmente localizados em espaços mais abertos, fora, às vezes, do espaço do espaço fechado ali, justamente para um acesso mais fácil. Os pontos de captação de água e encanamento de alimentação devem ser experimentados frequentemente. Então, às vezes, vocês instalam no momento que se constrói, né, que se levanta a edificação, e deixam lá. Então, quando ocorre o sinistro, você não consegue abrir o hidrante porque está enferrujado, enfim. Então, tem que ser frequentemente experimentado para que não tenha nenhum problema quando se necessitar. A água, ela nunca será empregada nos fogos de classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina, né, que aí a neblina ela chega quase a uma água no formato de gás, né, no formato de condensação. Então, a gente pode utilizar assim. Mas, basicamente, a água ela não é empregada nos fogos de classe B, nos fogos de classe C e nos fogos de classe D. Vamos voltar aqui para a gente ver quais são eles. De classe B, para gasolina, éter, álcool, óleo, graxa. Vocês já viram, já devem ter visto na televisão, enfim, quando se tem um incêndio num posto de gasolina, num caminhão tanque. Nunca você deve jogar água. Se você jogar água, você vai esparramar o material e a superfície de contato vai aumentar, consequentemente, o incêndio ele aumenta também.
Em equipamentos eletrônicos, como a gente falou, não é recomendável também, porque você perde o seu equipamento, né, se você jogar água nele. Então, o ideal é que a gente use um outro tipo de extintor para acessar esse fogo. E materiais pirofóricos também não se recomenda a utilização de água, né? Titânio, urânio. A ideia básica é a mesma dos líquidos e gases, né? A gente vai espalhar o material e espalhando as superfícies de contato a gente aumenta. A gente tem também a instalação de chuveiros automáticos, né? A gente chama de sprinklers, que são esses aqui. Aqui está a forma dele sem utilização e aqui embaixo saindo a água, né? No momento em que se ligou, ele normalmente funciona com aumento de temperatura, né? Tem um sensorzinho e aí aumentou a temperatura, ele liga e faz esse espalhamento de água pelo espaço para poder abafar o fogo. Ele também só vai ser instalado em espaços que não tem problema você utilizar água para combater o fogo, tá? Se for um lugar que tem equipamentos eletrônicos, se for um lugar que tenha óleos, gasolina, também não vai ser instalado um chuveiro como esse. Os extintores, né? A gente tem aí água, CO2, PQS, espuma, né? Aqui são os pós da água, CO2, pó químico e a espuma. Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, só devem ser utilizados extintores que sejam específicos para aquela atividade. Se baseia no que pede na regulamentação do Inmetro. O Inmetro tem a especificação para cada extintor. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês o procedimento aqui para verificação do Inmetro. Bom, a gente tem aqui tudo relacionado ao extintor, quais são recarregáveis, quais são descartáveis, validade, quando que eles devem ser recarregados, as portarias todas referentes ao Inmetro. Inmetro, ele faz uma espécie de controle de qualidade de diversos materiais, né, de diversos produtos. Então, em relação a extintores, você tem uma norma específica aí dentro do Inmetro que trata sobre toda essa legislação pertinente para extintores, né? Tipo, classe, a gente encontra aqui diversas informações. Trouxe para vocês também, o link está aqui no material, então, quando vocês precisarem, vocês sabem onde encontrar. Bom, os extintores portáteis, né, todos os estabelecimentos, mesmo os que tenham chuveiro automático, têm que ser providos de extintores portáteis. A fim de combater o fogo em seu início, então, iniciou o sinistro, a gente consegue, através de um extintor específico, extinguir esse fogo. Tais aparelhos eles têm que ser apropriados para a classe do fogo, né? Se for extintor de água, né? No caso de madeira, papel, fibra, trapos, não usem equipamentos elétricos, já até a tarjinha aí. Extintor de pó químico para a classe B e C, né? Equipamentos elétricos, líquidos inflamáveis. E o C e B também você pode utilizar extintor de CO2. Né? Bom, a gente tem os tipos de extintores portáteis aqui também, que fala o extintor tipo espuma, né, que para fogo de classe A e B, dióxido de carbono para B e C, extintor químico seco, utilizasse para fogos de B e C, e no caso das unidades de maior tipo, a gente utiliza esses aqui que são sobre rodas, tá? Então, se forem maiores, dependendo do espaço, isso a gente define basicamente de acordo com o tamanho do espaço que a gente tem que dimensionar. Então, a gente define quais os tipos de extintores e quais os tamanhos e a quantidade deles. No incêndio de classe D, também serão utilizados extintores de pó químico, porém, o pó químico será especial para cada material. A gente tem ali a especificação dos tipos de classe D, então, para cada material, a gente tem um tipo de extintor diferente. O de água pressurizada ou água gás tem que ser utilizado para classe A, e a capacidade ela varia entre 10 e 18 litros. Outros tipos de extintores portáteis, eles só são admitidos com autorização da autoridade competente da área. O método de abafamento através de areia, balde de areia mesmo,
só se é válido para classe B e D. E por limalha de ferro, a gente utiliza aí também para fogos de classe D. Né? É abafamento mesmo. Abafamento, jogar areia sobre o fogo para classe B e D é permitido pela legislação. A inspeção dos extintores, elas têm que ser feitas através de uma ficha de inspeção, de controle de inspeção. Aqui eu trouxe 2 modelinhos para vocês, mas assim, vale também criar a sua própria ficha de inspeção, mas contendo algumas questões importantes, como a marca, tipo, o local, o número do extintor, a data de validade dele, a data de recarga, se for o caso. Então, essas informações elas têm que estar dentro da ficha de controle de inspeção de cada extintor, tá? Cada um tem que ter uma ficha. Eles têm que ser inspecionados visualmente a cada mês, né? É o que a legislação recomenda. Examinando por fora mesmo, se o lagrido, se o manômetro está funcionando direitinho. Não sei se vocês sabem, mas eu dou aula no CEP de Funali também. E eu dou aula para o curso de técnico de segurança do trabalho. É super o curso da área e mesmo assim não tem a maturidade de respeitar e de obedecer o mínimo da legislação. Os alunos da tarde do curso, eles violaram os lacres de todos os extintores que tinham no ambiente da escola. Todos. Nenhum ficou salvo. Eles apertavam então, o assim, extintor? E você tira o lacre e aperta o extintor, né? Mas o que eles fizeram? Eles arrancaram o lacre. Então, no momento de utilização, ele fica mais volátil. Você consegue, se você apertar, ele já sai com mais facilidade. Alguns eles apertaram também, mas romperam os lacres de todos os extintores da escola. E aí vai ter que ser reposto. Também teve isso. Pois é, né? Cadê a responsabilidade? Quando acontece um sinistro que você precisa de fato do extintor, o extintor tá lá com um lacre rompido ou usado, enfim. Então, tem que ter esse cuidado, essa inspeção periódica, tá? Cada mês tem que dar uma olhadinha. Cada extintor, ele tem que ter uma etiqueta de identificação. Tá travando tudo. O Bruno não tá ouvindo? Ficou mudo. Tá travando tudo essa desgrama. Intersoft. Alguém aí tá ouvindo Bruno ou não? Não. Não. Ô, Gilson. Não, eu acho que é a internet. Daí a pouco os meninos que ela falou que rompeu o lago do extintor e sequestrou ela. Como é que é? Eu achei que os meninos aí que você falou que rompeu o lago do extintor tinha sequestrado, que ninguém tava te ouvindo mais. Não, tô de volta. Tô aqui. A gente tem aí o extintor de espuma, que tem que ser recarregado anualmente. E as operações de recarga têm que ser feitas de acordo com as normas técnicas vigentes no país. Né? Tem todas as recomendações, inclusive lá no site do Inmetro, naquela normatização que eu passei para vocês, tem falando sobre validade e recarga de extintor, substituição, invalidade, enfim, tem tudo lá dentro do site do Inmetro. Quantidade de extintores, como é que eu sei quantos extintores eu preciso ter dentro do meu espaço de trabalho? Paulo tá chamando aqui, pronto, Paulo, tá aceito. Voltando para nossa aula. Nas ocupações ou locais de trabalho, a quantidade tem que ser determinada pelas condições seguintes. A área de cobertura para a unidade do extintor. Então, para cada 500 metros quadrados, por exemplo, se o risco do fogo for pequeno, a gente utiliza aí o extintor de classe A, em uma distância de 20 metros entre cada extintor. Se ele tiver uma área de cobertura de 250 metros quadrados, o risco de fogo for médio, classe B, né, a gente utiliza 1 a cada 10 metros. 150 metros quadrados, risco de fogo grande, classe C,
de 10 em 10 metros a gente utiliza um extintor. Isso é pré-definido no nosso plano de combate a prevenção e combate de incêndios, tá? Previamente, a gente define pelo tamanho do espaço, a gente coloca o layoutzinho lá do nosso espaço e vai identificando quantos e a localização de cada extintor. Com relação às substâncias, né? Se é espuma, se é água, se é gás carbônico, se é pó químico, dependendo da capacidade de extintores, o número de extintores que a gente tem que ter. No caso de espuma, se for de 10 litros o extintor, a gente só precisa de 1. Se for de 5 litros, a gente precisa de 2. No caso de água, 10 litros, 1 ou 2. Aí a gente vai definir de acordo com o tamanho do nosso espaço. Gás carbônico vai variar, né? 6, 4, 2 e 1 quilo. Então a gente vai aumentando aí. Quanto menor a capacidade, mais número maior de extintores a gente vai precisar. A mesma coisa para pó químico. A localização e sinalização. Onde é que eles têm que ser localizados no nosso espaço? Fácil visualização, fácil acesso e onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear esse acesso. Os locais eles têm que ser devidamente sinalizados, tá? Tem que ter, a sugestão da norma é que tenha uma seta vermelha com borda amarela, indicando o extintor, e tem que ser também uma área larga de no mínimo 1 metro por 1 metro no piso embaixo do extintor, também colorida, e de forma que nada obstrua esse acesso para o extintor e nessa área também. Outra questão relacionada à posição e localização do extintor. Não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m do chão, do piso. Então, o máximo aqui que a gente pode ter é 1,60 m do chão até a parte superior deste extintor. Isso também é definido na legislação. Não deverão ser localizados nas paredes das escadas. Escada não é lugar para se ter extintor. Extintor sobre roda, tem que ser garantido o acesso livre para ele circular no espaço. Não adianta você ter um extintor sobre rodas se você não consegue movimentar ele dentro do seu espaço, porque não tem como. O extintor também não pode ser coberto por pilhas de materiais. Acesso livre para o extintor até ele e para ele poder circular dentro do espaço. Sistema de alarme. Estabelecimento de risco elevado ou médio, tem que ter um sistema de alarme que atinja, né, todos os espaços, todos os locais da construção. Cada pavimento tem que ter um alarme diferente, tá? As campanhas ou sirenes de alarme têm que emitir um som distinto em tonalidade e altura de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. Talvez você tenha, por exemplo, um som que indica que o turno acabou. Então, esse som ele tem que ser diferente do que está no alarme de incêndio, para que as pessoas tenham essa consciência em caso de sinistro. O sistema de alarme, também a gente tem os botões de acionamento, tem que ser colocado em áreas comuns, onde todo mundo tem esse acesso, né, em cada pavimento. Alguns sistemas de alarme também são acionados por aquecimento, né? Então, elevou um pouquinho a temperatura, ele já entende que já tem um sensor, né? O sensor já entende que está acontecendo um sinistro e ele ativa o alarme. Outros são manuais mesmo, tem que ir lá e apertar o botãozinho para todo mundo entender que está acontecendo alguma coisa. Professora, licença que Samuel pediu para aceitar ele novamente, que a internet dele caiu. Certo. Pronto, aceito. Aqui a gente tem algumas definições, né, de tamanhos, a gente tem que ter, a legislação nos exige placas indicando as saídas, a altura de extintor. Aqui está 150 centímetros, né, no caso, 1,5 m, mas a recomendação na legislação é 1,60 m no máximo, tá? A porta, né, a altura de 2,20 m. O alarme aí também tá 1,50 m, mas a gente recomenda 1,60 m. Ô, Bruno. Oi. Isso aí vale para canteiro de obras também? A NR18 ela tem uns itens mais específicos tratando de prevenção e combate a incêndio. A gente vai ver isso na sequência da nossa disciplina.
Mas canteiro de obra, ela tem pontos mais específicos. Porque a gente lida com muito material em campo. Por isso a organização de canteiro de obra é tão importante, porque a gente precisa manter essa adequação em caso de sinistro. Mas isso aqui, basicamente, é para edificações que você precisa colocar em planta para ter a liberação do Corpo de Bombeiros. Certo. Certo? Bom, falando um pouquinho de plano de prevenção e proteção contra incêndio, o que é isso? O que é o PPCI? É um conjunto de ações que garantem a segurança das pessoas em um espaço coletivo. Dentro desse documento tem toda a exigência legal que o Corpo de Bombeiros exige. Então, quando você vai solicitar o alvará de instalação comercial, industrial, diversões públicas, como a colega da gente falou, e alguns edifícios residenciais, na solicitação no alvará de liberação de localização, a gente tem que ter toda essa definição pertinente, né? A gente tem que ter ali saída de incêndio, a gente tem que ter extintor, localização do número de extintores também, treinamento. Então, tudo isso aí tem que estar dentro do seu PPCI para você conseguir esse alvará, essa liberação desse alvará para poder funcionar, né? Instalação, diversão pública, enfim. Então, sem a liberação do Corpo de Bombeiro, você não consegue subir sua edificação mesmo. Eu fiz um curso em Conquista uma vez que a recomendação era faça a planta baixa. Vocês, como engenheiros civis, vocês vão poder fazer um PPCI, tá? Vocês vão poder fazer esse dimensionamento tranquilamente. Junto com a planta baixa, a planta o plano de prevenção e proteção contra incêndio. Então, são coisas que elas andam aliadas. Né? Você vai mandar isso para o Corpo de Bombeiros e ele vai ter que te dar um alvará de liberação para poder, se tiver alguma questão lá que não atende à norma, ele vai te pontuar e você faz a correção. Eu queria muito poder mostrar para vocês a planta o plano a gente acho que não temos o plano também, mas a planta de localização onde consta todos os extintores, saídas de emergência da faculdade. Eu queria muito mostrar isso para vocês, mas infelizmente não tem como, porque a planta está na faculdade e eu não tenho acesso daqui. Mas quando a gente voltar, eu prometo que mesmo fora da disciplina a gente vê essa planta. A legislação pertinente, a NR23, né, basicamente, que a gente estava falando agora, o Inmetro, as determinações do Inmetro com relação a extintores, e dentro do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a gente tem aqui, ó, trouxe aqui para vocês conhecerem, saberem que tem lá toda a legislação pertinente, tá? Vocês podem acessar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Sim, né? Consigo, sim. Até aí, sim. Até a Então, deixa eu ver se legislação abre. da sua tela aí. Deixa eu ver se abre aqui. Só um instante. Bom, aqui, ó, dentro de legislação, no site do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, você tem aqui ó, o número de emergência, tá? 193. Em caso de sinistro, a ideia é que a gente possa ligar e ser atendido, né? Na nossa região a gente tem essa dificuldade, mas enfim, em breve a gente vai ter esse acesso, se Deus quiser. A legislação dentro do site consta aqui algumas regulamentações, alguns procedimentos, símbolos, credenciamento de empresas e anexos disponíveis, acesso de viatura na edificação, então até o dimensionamento para esse acesso tem dentro da legislação também, resistência ao fogo dos elementos de construção, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, controle de materiais de acabamento e revestimento, então a gente que é da área da construção civil tem um anexo aqui que trata sobre isso, materiais de acabamento e revestimento, dependendo do espaço que a gente estiver dimensionando,
tem que ter algum revestimento específico, algumas paredes, como a gente comentou, parede corta-fogo mesmo, que ela tem uma duração ali, ela suporta fogo por mais horas que o normal. Saída de emergência, como dimensionar essa saída de emergência? Deixa eu tentar abrir aqui só para a gente ver como é que é. Carga de incêndio nas edificações, estruturas e áreas de risco, centro esportivo de exibição, então se tiver, em casos mais específicos, né, centros esportivos, a gente tem uma normatização específica. Plano de emergência contra incêndio e pânico, que foi o que a gente acabou de falar aqui um pouquinho. Brigada de incêndio, sistema de iluminação de emergência. Então, aqui dentro do site do Corpo de Bombeiro, vocês encontram infinitas situações, de forma mais geral, de forma mais específica. Tem aqui, ó, instalações elétricas também, que mais? Subestação elétrica, fogo de artifício, enfim, manipulação, armazenamento, comercialização e utilização do GLP. Então, diversas situações a gente consegue aqui, ó, o chuveiro automático que a gente comentou, hidrante, extintor de incêndio, sinalização. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui para vocês verem um pouquinho. Ó, são instruções técnicas bem extensas, assim, bem informativas. A gente tem aqui a saída de emergência, como elas funcionam, o procedimento, tudo aqui direitinho, como dimensionar. Lógico, gente, vocês não vão conseguir aprender tudo dentro da disciplina de legislação, segurança e meio ambiente. Vocês vão aprender essas coisas aqui de forma mais integral, realmente num curso, numa pós, né? Mas aqui eu consigo dar para vocês essa noção de como procurar, né? A gente que pode fazer, vocês vão poder fazer PPCI, então vocês sabem onde procurar. E a ideia é, de fato, atender a legislação pertinente no Corpo de Bombeiros e a NR23. Vocês atendendo isso aí na hora de montar, de fabricar o seu PPCI, você atendeu a legislação, o Corpo de Bombeiros vai te dar essa liberação para funcionamento, para construção, enfim. Então, vocês sabem onde procurar, como achar, tem todo o dimensionamento aqui, tamanhos, enfim, larguras, patamar, tudo aqui relacionado à construção, a funcionamento, tem tudo aqui. Esse PPCI aqui como deve ser o PPCI, né? O que solicita o Corpo de Bombeiros, o que tem que ter dentro do seu PPCI. Então, ó, os anexos, em caso, ó, fluxograma de procedimento de emergência contra incêndio. Então, como que deve ser feito, o início do incêndio, alerta, avaliação da situação. Há emergência? Sim. Não há emergência? Aí você já pula lá para a investigação do acidente. Por que aconteceu aquele sinistro? Elabora um relatório, faz posteriormente medidas de prevenção. Enfim, tudo você encontra aqui dentro do site do Corpo de Bombeiros, né, essa legislação pertinente aqui à prevenção e combate a incêndios. Vamos voltar aqui. Bom, dentro do PPCI vocês também têm que definir quais são os EPCs, né, pertinentes. Extintor de incêndio, hidrante, sinalização, lâmpada de emergência, porta corta-fogo, saída de emergência, os sprinklers que visa fazer o quê? Prevenir e evitar incêndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco de incêndio, dificultar a propagação do incêndio. Então, quando você define lá uma porta corta-fogo, você está evitando que esse incêndio se propague, né? Que ele tenha uma proporção maior. Proporcionar meios de e permitir o acesso das operações do Corpo de Bombeiros. Tudo isso aí tem que estar dentro do seu PPCI. Quem é que deve elaborar? Profissional que tenha nível superior e possui credenciamento no CREA. Porque a partir disso você consegue tirar a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, e dar validade ao seu PPCI. O técnico de segurança, se ele tiver credenciamento no CREA, ele também pode fazer o PPCI para áreas de até 750 metros quadrados. Fora isso,
a recomendação é que seja apenas profissional de nível superior com CREA ativo. O profissional habilitado que irá elaborar, ele também deve adotar e implantar as medidas de segurança necessárias para a prevenção e combate a incêndios. Então, não é só fabricar o projeto, né? O ideal é que ele também implemente esse projeto e coloque esse projeto para funcionar. Eu trouxe para vocês aqui como que deve ser elaborado, né? O que você deve levar em consideração para elaborar o PCI. Localização é importante, porque a gente precisa saber se tem, por exemplo, um corpo de bombeiros próximo, se existe algum plano de auxílio, né, da própria instituição pública, se tem outras edificações com risco iminente ali também, né, próximo, nas proximidades desse local, se é zona urbana, se é zona rural, a construção, que tipo de construção que é, se é alvenaria, concreto, metálica, madeira, porque se for madeira, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado maior na elaboração do nosso plano, já que a madeira, como a gente viu, ela é um combustível para o fogo, né? Ela pode alastrar o incêndio de uma forma maior. Ocupação, se é industrial, se é comercial, residencial, escolar. População, se é uma população fixa, então se a gente tem ali 100 pessoas que estão constantemente naquele espaço, se são pessoas que apenas flutuam naquele espaço, né, elas frequentam durante X horas, então isso também tem que estar dentro. A população, característica de funcionamento, os horários, os turnos de trabalho, pessoas portadoras de deficiência, então se tiver não, a legislação ela já indica que você precisa ter essa acessibilidade. Dentro da NR18, a gente tem lá tudo relacionado à rampagem, por exemplo, declividade, tudo relacionado a isso, então tem que ter as informações pertinentes a essa questão de pessoas portadoras de deficiência também dentro do seu PPCI. Alguns outros riscos específicos da atividade, recursos humanos, se tem brigada de incêndio, se tem bombeiros ali dentro do espaço que trabalham para a instituição, grupo de apoio, materiais existentes, se tem extintor, iluminação, sinalização, você tem que definir tudo isso dentro do seu PPCI. Eu trouxe para vocês aqui só um layoutzinho para vocês terem noção de mais ou menos como é que é feito, né? A gente aloca os extintores de incêndio definidos lá previamente pelo espaçamento do lugar, né? Pela área em metros quadrados do espaço, a gente define quantos devem ter, o espaço entre eles, as placas de sinalização também tem que estar definida na planta baixa no layout, né, a saída de emergência aqui, ó, como vocês podem ver, escada, então tudo definidinho, e aqui nessa lateral a gente tem as informações de cada simbologia, para cada símbolo a gente tem uma definição aqui na lateral esquerda. Bom, gente, a aula de hoje é só isso, tá? Agora eu preciso conversar com vocês sobre a nossa avaliação. Quem tá animado para fazer uma provinha? Que dia, professora? Agora? Aí é difícil. Ninguém. Vamos lá. Primeiro, o que vai cair na nossa prova? Todas as sessões que a gente viu até agora, né? A gente trabalhou aí sessões 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3. A 2.3 a gente vai trabalhar até, na prova de vocês, a gente vai fazer até essa parte que trata sobre a NR23. No final da 2.3 tem a NR18, então a gente não vai falar do que trata nessa parte, a gente só vai falar da NR18 que a gente aprendeu em outras aulas, a gente falou de forma mais geral, tá? Outra coisa, a prova, ela será no AVA de vocês. Eu vou criar a avaliação, vou disponibilizar para vocês, vai ter um período para vocês realizarem essa avaliação, vai ser uma prova de fato, e eu vou gerar um relatório a partir disso. Então, eu vou delimitar para vocês, ó, a prova será
das 8 da manhã até as 23 horas. 23h01 eu gero o relatório. Então, quem não fizer a São avaliação... quantas questões, Bruno? Eu não elaborei a prova ainda, mas provavelmente serão 10 questões objetivas, tá? No esquema de A, B, C, D e E, né? Com 5 proposições, uma delas sendo verdadeira. E vai ser toda de marcar, né? Então, vocês vão entrar no AVA. Como vocês fazem as atividades de pré e pós-aula, né? Marcar a proposição que vocês acreditam que seja certa. E aí, como eu falei, às 23 horas encerra a nossa avaliação. E às 23h01 eu gero o relatório. Quem fez, beleza, né? Vai constar no meu relatório, vai aparecer lá certinho. Quem não fez, aí a gente vai ter que ver a motivação, se tiver uma questão de segunda chamada, né? Por que essa pessoa não fez, a gente vai conversar particularmente e ver o que pode ser feito. Mas dia mesmo? Previamente, está definido assim. A prova será na próxima segunda. Eu vou disponibilizar... Não escutei. Bom, seguindo. A prova será na próxima segunda, dia do 4. Vou disponibilizar para vocês a prova às 8 da manhã até às 23 horas do dia 20. Tá? Então, vocês vão ter aí de 8 da manhã até às 23 horas. Foi colocado no dia da nossa aula, para a gente não ter problema. Então, à noite, até no horário da aula mesmo, que vocês estariam assistindo a minha aula, vocês vão ter essa disponibilidade para fazer a prova, esse tempo para fazer a prova. Como é a primeira avaliação, ela vale 1.000 pontos, tá? E aquelas outras 2 atividades que vocês fizeram, que vocês encaminharam, vai valer outros 1.000 pontos, né? Pra gente fechar aí essa nota do primeiro bimestre. 2 atividades ou uma só, professora? 2 atividades. Uma a gente fez em sala de aula e outra a gente fez, eu encaminhei para vocês aqui numa situação problema. Beleza, e quem não estava em sala de aula, no meu caso? Pronto, você me chama no WhatsApp depois que eu vou te passar. Tá? A atividade de sala de aula foi quando fez os grupos, não foi? Foi, atividade em grupo. A gente realizou uma situação problema em sala. Ok. Bom, gente, Vocês sabem, se eu fiz isso, Bruno, foi tanta coisa depois desse corona. Wilson, você fez sim. Você fez, tá? Bom, gente, o que acontece? Essa semana vocês vão pegar o material, vocês vão olhar o material novamente. Eu vou passar para vocês o PDF de todos os slides. E as aulas gravadas, elas estão no AVA. Vocês estão acessando lá no AVA direitinho? Estão conseguindo? Caramba. Pronto, tem os links também que eu mandei no grupo, os links de acesso direto no YouTube. Mas vocês podem acessar pelo AVA de vocês. De forma geral, o que eu vou cobrar na prova? Eu não vou cobrar, como a gente até conversou na aula passada, nada muito específico da legislação que você tem que ir lá no item 14.2.1.3 me dizer alguma coisa sobre a legislação. Eu vou perguntar para vocês de forma mais geral, mas coisas que são pertinentes que vocês devem saber. Talvez até onde encontrar uma determinada informação. Então, assim, os nossos slides estão aí para vocês estudarem. Caso vocês tenham alguma dúvida durante essa semana, eu estou totalmente à disposição. Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Eu sempre respondo quase de imediato. Então, podem mandar mensagem. Professora, eu não entendi isso. Essa parte não ficou muito clara para mim. O slide não está... a informação no slide não está muito clara. Enfim, vocês podem me mandar que a gente vai conversando e vai sanando essas dúvidas de vocês. Tá bom? Certo. Pronto. Então, eu vou passar, de qualquer forma, no WhatsApp para vocês a data, o horário, o que é que vai cair de fato, né? Que a gente estudou aqui que vai cair na prova. Mas vocês têm todos os slides, eu mandei para todo mundo, então vocês têm acesso aí tranquilamente. Só estudar o material que a gente tem. O livro de vocês tem questões também que são bem
bem pertinentes, né? Dá uma olhadinha naquele material lá, naquelas questões que tem no final do livro. Eu vou passar para vocês o gabarito de todas as questões até a seção 2.3, porque alguns colegas até comentou que não estava batendo, o gabarito não batia com certo, enfim. Eu já passei uma vez, mas eu vou passar novamente. E é isso. Na próxima segunda, então, a gente faz nossa avaliação das 8 da manhã às 23 horas. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza, A prova vai ser disponibilizada no AVA, né, professor? A prova vai estar no AVA de vocês. Eu vou criar lá uma avaliação. Assim que eu criar, eu vou mandar vou ver se eu consigo mandar uma imagem para vocês de onde é que vocês vão achar, como é que vocês acham essa avaliação. Mas eu acredito que vai ser bem fácil, né? Porque a gente está sendo instruído disso agora também, né? Hoje a gente teve reunião à tarde, nós somos instruídos hoje, então eu ainda vou acessar o AVA para lançar a avaliação lá, e aí eu dou mais detalhes para vocês, mas de qualquer forma, a nossa prova já está agendada para a próxima segunda, beleza? Certo. Ei, Bruna, só uma dúvida. Oi. Pode falar. Quando começa a avaliação, aí tem um tempo de você terminar de responder essa avaliação? Não terminar a avaliação, não. Basicamente o dia inteiro para você fazer essa avaliação. Certinho? Professora, Oi. no caso da atividade, eu acho que eu faltei uma aula aí. Já era, né? Bom, se foi a segunda atividade, que eu dei um prazo maior para vocês, estendi o prazo, enfim, a segunda atividade eu não aceito mais. Mas se for a primeira de sala de aula, que algumas pessoas não estavam nem matriculadas, outras não puderam ir no dia, eu aceito ainda. Eu vou mandar o material para vocês, um arquivo de Word que tem as duas situações problema. Vocês vão ver qual que vocês fizeram e quem não fez pode fazer. Mas, gente, como eu comentei, Falhou, professor. o curso, a não ouviu nada disciplina. aí, professor. Oi, tá me ouvindo? Repete aí, Pedro. Agora sim. Então, eu vou mandar para vocês a atividade, um arquivo de Word que tem as duas situações problema. Aí quem fez uma e não fez a outra, faça e me manda, tá? O que eu quero de vocês? Organização, né? Coloquem no arquivo o nome de vocês direitinho, curso, disciplina, identifiquem direitinho, façam bem organizado, porque vocês são universitários, né? Vocês têm que fazer a coisa agora mais padronizada, mais certinha. Essa é a atividade ou a prova? Você tá falando aí para deixar tudo... A atividade. A prova vai ser múltipla escolha. Você só vai escolher a proposição que você considerar verdadeira, certa e marcar. Tá, ok. Tá? Tô falando das atividades. A gente teve Só essas teve primeiras... duas até agora. Você vai Isso. passar via e-mail, professora, essa atividade? Eu vou mandar tudo por e-mail, para os 2 e-mails da turma que eu tenho aqui. Okay. E aí vocês observem, tá? Porque assim, eu recebi resposta da outra atividade digitada no próprio e-mail, recebi foto, que eu não entendi até muito a letra. Então, assim, para a gente padronizar certinho, deixar tudo conforme, uniforme, eu quero que vocês façam dessa forma, tá? Para a gente não se perder. E o e-mail que vocês vão enviar as respostas o bruna.soriano@croton, tá? Não me mandem no e-mail pessoal, me mandem no e-mail da Croton. Eu vou passar também direitinho todas as instruções na mensagem, no e-mail para vocês, beleza? Ok. Pronto, gente, qualquer coisa, estou aqui, estudem direitinho o material, se tiver dúvidas, podem me chamar. Certo? Tá bom. Valeu, Pro. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.